Da tribuna da Câmara, o deputado Maurício Marcon relatou os avanços na coleta de assinaturas para uma CPI que investigue os abusos de autoridade do STF e do TSE e lamentou a covardia de parlamentares que não têm coragem de se posicionar. Ele apontou que na Câmara viu como algumas pessoas mudam após obterem o status de deputado ou de senador. Ele disse: prometem mundos e fundos para os seus eleitores, prometem defender a família, prometem defender direitos, o conservadorismo, mas ao colocarem esse botão aqui, as suas promessas vão para o ralo, como se fossem uma água suja que estão tirando do corpo. Marcon disse: nós estamos numa luta, agora faltam apenas 4 assinaturas para que esta casa que representa o povo brasileiro possa investigar eventuais abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Como exemplo, o deputado lembrou a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: nós tivemos a morte injustificável de um pai de família inocente, o Estado não conseguiu produzir sequer uma prova contra ele. Ele ficou 10 meses preso. Parece que a maioria dos deputados não está preocupada com essa situação, afinal não é seu pai, não é seu irmão, não é seu tio. E como a campanha está muito longe, ele não vai se meter de investigar isso. O deputado relatou a devastação em uma das milhares de famílias afetadas pelos atos do ministro Alexandre de Moraes e prosseguiu: há centenas de casos parecidos com esse e os parlamentares fingem não ver, fingem não ouvir e preferem não falar nada a respeito. Afinal, a outra constatação que eu fiz é que nós temos muitos covardes que vestem esse botão aqui na Câmara e ali no Senado. Maurício Marcon apontou: neste momento, o estelionatário eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu durante a campanha não indicar amigos para o STF, indicou não só um, mas 2. E nós fingimos que está tudo normal colocarmos um comunista, declaradamente comunista, no comando do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que parlamentares são eleitos para servir a população e devem prestar contas a ela. Marcon mencionou que, até o momento, 34 parlamentares declararam seu voto na indicação de Dino ao STF e afirmou: os mais de 40 covardes que se escondem para não ouvir o povo reclamar sobre seu voto, esses não merecem o meu respeito. Marcon pediu: eu peço aos senadores covardes até aqui que criem vergonha na cara e que digam que vão votar sim em um ministro comunista. Ele lembrou frases de Dino e fez um apelo: eu peço que os senadores se dispam do seu manto sagrado de senadores e digam: votarei sim em um comunista e arcarei com as consequências quanto à liberdade de expressão e quando as terras forem desapropriadas. E por aí vai. Tudo que defende um comunista está acontecendo no Brasil porque é muito fácil se esconder atrás do indefinidinho. Imediatamente após o discurso de Marcon, o deputado Gilberto Nascimento, que presidia a sessão, censurou o deputado e determinou a retirada das notas taquigráficas das expressões que mostravam a covardia dos parlamentares. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados
anos pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo, a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor
corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, há cerca de um ano atrás, os gaúchos, 140 mil gaúchos me davam um mandato de deputado federal. Findando o primeiro ano, colega Luiz, a gente já tomou algumas constatações aqui da casa. A primeira constatação que eu posso dizer que eu tomei, que eu aprendi, é que muitas pessoas mudam depois que tem esse broche aqui de deputado federal e de senador. Prometem mundos e fundos para os seus eleitores, prometem defender a família, prometem defender direito, conservadorismo, mas ao botar esse botão aqui, as suas promessas vão para o ralo, como se fosse uma água suja que eles estão tirando do corpo. Nós estamos numa luta. Agora faltam apenas 4 assinaturas, colega Luiz, para que essa casa, que representa o povo brasileiro, possa investigar eventuais abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, Marcon, que abusos seriam esses? Nós tivemos a morte injustificável de um pai de família inocente, onde o Estado não conseguiu produzir sequer uma prova contra ele. Ele ficou 10 meses preso. Parece que a maioria dos deputados não está preocupado com essa situação. Afinal, não é seu pai, não é seu irmão, não é seu tio. E como a campanha está muito longe, eu não vou me meter de investigar isso. Hoje de manhã, no programa da Auriverde, lá de Bauru, eu tive a oportunidade de ouvir uma filha de 2 presos políticos. A mãe ficou 7 meses presa na Papuda e o pai foi liberado ontem por Alexandre de Moraes. Os crimes? Nenhum. Nenhuma prova foi apresentada. Ambos de passado ilibado, sem nenhuma vírgula em sua ficha corrida. Tinham 2 filhos, tem 2 filhos além dessa menina, 3 filhos, 2 meninos, um de 3 anos e um de 9, que achavam que seus pais estavam mortos. O de 9, inclusive, teve que voltar a usar fraldas. Crime que cometeram? Nenhum. São centenas de casos parecidos como esse, senhor presidente, e que parlamentares fingem não ver, fingem não ouvir e preferem não falar nada a respeito. Afinal, a outra constatação que eu fiz é que nós temos muitos covardes que vestem este botão aqui na Câmara e ali no Senado. Se não vejamos, neste momento, o estelionatário eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu durante a campanha não indicar amigos para o STF, indicou não só um, mas 2. E nós fingimos que está tudo normal colocarmos um comunista, declaradamente comunista, no comando do Supremo Tribunal Federal. Quero lembrar os colegas que esses covardes que eu menciono são parlamentares que muitas vezes se esquecem que o seu patrão é o povo, e ao povo eles devem sim prestar contas e dizer qual vai ser o seu posicionamento na eleição do Senado. Nós temos até agora, colega Luiz, 34 parlamentares que abriram o seu voto, inclusive 15 falando que vão votar num comunista. Estão de parabéns.
Estão mostrando para o povo como votam e o povo, numa próxima oportunidade, vai conseguir julgá-los. Agora, os mais de 40 covardes que se escondem para não ouvir o povo reclamar sobre o seu voto, esses não merecem o meu respeito. Esses esquecem que perante o eleitor eles são funcionários e ao patrão nós devemos contas. Então eu peço aos senadores covardes até aqui, que criem vergonha na cara e que digam que vão votar sim em um ministro comunista, que já defendeu abertamente a frase dele, Luiz. Abre aspas, o tempo da liberdade de expressão acabou. Isso foi sepultado. Frase de Flávio Dino. E também falou, se o Congresso não regulamentar as redes sociais, a Justiça, o STF, pode assim fazer. Ou seja, quando o comunista que acredita em despropriação, que é provavelmente a favor do aborto, que vai roubar a nossa liberdade de expressão, votar por isso, que não tenha chororô de um bando de covarde que não é homem o suficiente ou mulher o suficiente para dizer como vai votar. Para terminar, presidente, o eleitor, o brasileiro é nosso patrão e nós devemos contas a você que acompanha a nosso trabalho aqui. Então eu peço que os senadores se dispam do seu manto sagrado de senadores e que digam, votarei sim em um comunista e arco com as consequências quando a liberdade de expressão e as terras forem desapropriadas e por aí vai, tudo que defende um comunista acontecer no Brasil. Porque é muito fácil se esconder atrás do indefinidinho. Obrigado, presidente. Deputado Maurício Marcon, eu vou tirar duas palavras que Vossa Excelência colocou aqui, quando Vossa Excelência lamentavelmente colocou deputados covardes e não são homens suficientes para homens e mulheres. Essa palavra eu vou... Ok, não, mas de qualquer forma Vossa Excelência se dirigiu à casa, correto? E quando dirige à casa... Mas tá bom, mas tá bom. 53 me dá a prerrogativa de falar o que eu quiser. Eu sei, mas eu quiser, mas com responsabilidade. Porque daqui um pouco, deputado, eu não vou aqui ficar batendo boca, né? Mas... Muito obrigado pela compreensão. Então eu peço ao serviço de taquigrafia que, por favor, retirem essas palavras que vocês já ouviram e que o deputado já concordou, inclusive. Bom, agora,